Aleluia! Seja bem-vinda, minha irmã. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Estamos mais uma vez aqui, mais uma quinta-feira, para estar junto, orando, juntos, ouvindo a palavra de Deus. A palavra que nos fortalece, a palavra que nos garante a vitória, a palavra que nos faz fortes, porque nós somos fortes, porque nós temos a palavra do Senhor dentro de nós, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que nos consola, que nos conduz e que nos dá a certeza que Jesus está com cada um de nós, amém? Vamos estar abrindo a palavra de Deus. Se você está com a palavra do Senhor aí nas tuas mãos, irmã,
Nós vamos ler alguns versículos do livro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versículo 11. A paz do Senhor, minha querida Maria Helena. E Jesus te abençoe a cada dia. Você é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Amém? Hoje nós vamos estar lendo o livro de Lucas, no versículo 17, no capítulo 17, versículo 11. Vamos estar lendo alguns versículos, amém? Assim diz a palavra de Deus. Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos? 10. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, quer dizer, eles foram curados daquela lepra. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra tremenda, né, irmãos? Palavra que vem falar com cada um de nós nessa noite, nesse momento em que eu e você lembramos que tínhamos um compromisso, não com a Igreja Metodista de Itaipuaçu, não com o pastor Luiz, mas um compromisso com a palavra de Deus que é ministrada todas as quinta-feiras. E a gente pode perceber nessa leitura que nós fizemos da palavra, que Jesus nos deixa esse ensino para que cada um de nós venha refletir sobre a nossa vida espiritual, para que cada um de nós venha refletir da nossa caminhada, queridos. Aqui Jesus nos conta, através de Lucas, que ele passava, né, por um lugar, ele ia a caminho, passando pela Galileia, e no meio desse caminho, no meio do momento em que ele estava se encaminhando para algum lugar, veio ao encontro deles 10 leprosos, 10 pessoas que eu não sei, não posso afirmar que eram todos homens ou que eram só mulheres, né? Ou que eram misturados. Mas o que eu posso afirmar é que eram 10 leprosos. 10 pessoas que precisavam de um milagre de Deus. 10 pessoas que tinham ouvido falar de Jesus e que talvez soubessem que Jesus ia passar por ali, e eles ficaram preparados para pedir a ele a cura do corpo, a cura daquela lepra.
porque naquela época, irmãos, quem tinha lepra era totalmente afastado das pessoas. Eles tinham que ir para um lugar aonde só tinha leprosos. Eles não podiam ter contato com outras pessoas. Eles não podiam mais ter contato com a família. Eles eram totalmente tirados, né, do meio das pessoas. Então eles estavam ali, talvez por ter ouvido falar que Jesus, aquele que fazia milagres, ia passar por aquele lugar. E quando eles ouviram que Jesus estava passando, eles começaram a clamar, eles começaram a pedir: Mestre, tenha pena de nós, compadece-te de nós. E Jesus prontamente ouviu aquele clamor, ouviu aquelas pessoas clamando e pedindo misericórdia, e ali ele fez um milagre. Ele curou aquelas pessoas daquela lepra. Só que ali o Senhor nos deixa nessa passagem uma outra lição, não somente dizer que Jesus cura. Sim, Jesus cura o corpo, Jesus cura quando nós precisamos, e quando nós precisamos dele, nós vamos atrás dele. Quando nós precisamos, que estamos num momento de aflição, num momento de sofrimento, num momento que nós estamos precisando de algo na nossa vida, não somente numa cura física, mas num trabalho, na família, numa conversão, seja onde for, que nós precisamos de um milagre de Deus, nós vamos atrás de Deus, nós vamos atrás de Jesus, nós procuramos o milagre. Seja bem-vinda, Valquíria. Nós procuramos Jesus. Nós vamos à igreja, nós vamos lá, nós pedimos oração, nós oramos em casa, nós jejuamos em casa e nós clamamos e pedimos. Mas quando o milagre acontece na nossa vida, quando Jesus nos responde, porque diz a palavra de Deus que Jesus ele não é surdo, ele ouve a oração dos seus filhos. E quando nós conseguimos o milagre na nossa vida, conseguimos aquilo que nós estamos pedindo, porque no livro de Salmos 50, no versículo 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu, Jesus, te livrarei, e tu me glorificarás. Jesus, ele é aquele que nos tira do meio da opressão, no meio da angústia, do meio da tristeza, do meio da enfermidade, do meio do desemprego, do meio de uma luta familiar, do meio de que quando nós estamos orando para alguém da nossa família se converter, nós clamamos e Jesus ouve. Assim diz o Salmo 50, Jesus ouve. Quando a nossa alma está presa a uma tristeza, o Senhor vem e a palavra de Deus é aquela que nos traz nova vida, nova esperança. É assim, irmão, na vida do crente é assim. Nós passamos por dias de angústia, de sofrimento, de choro, mas o Senhor vem nos dar um bálsamo e nós caminhamos mais um pedaço. Somente o Senhor nos dá força para enfrentar toda e qualquer situação na nossa vida, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela em qual circunstância seja. O Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que colhe as nossas lágrimas, o Senhor é aquele que conhece o nosso coração aflito. E esses leprosos, queridos,
quando ouviram que Jesus ia passar por aquele caminho, quando ouviram que o Mestre ia passar, ou aquele Jesus que já tinha feito milagres, eles foram ali e queriam um milagre. Eles foram atrás do milagre, eles foram atrás da cura, porque eles queriam voltar para uma vida que eles tinham deixado por ter sido, constatado a lepra na vida deles. E eles queriam voltar a viver com a família. Eu não sei, como era a vida de cada um deles. Mas eu sei que um entre eles fez a diferença, queridos. E eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, para mim e para você. Seja diferente no meio do povo de Deus. Faça a diferença no meio do povo de Deus. Seja igual aquele leproso que voltou para agradecer. Não seja aquele que é injusto com Jesus. Não seja aquele que não sabe reconhecer aquilo que Jesus fez, está fazendo e fará na tua vida, na minha vida, na vida de todo aquele que um dia confessou a Jesus Cristo como seu Salvador. Queridos, muitas vezes nós colocamos tudo na frente de Jesus, mas nesta noite eu quero falar para cada um de nós, você que está ouvindo, eu que estou ministrando e aqueles que possivelmente vão ouvir esse vídeo, não seja injusto com o Senhor Jesus, volte para agradecer aquilo que Ele fez e está fazendo na tua vida, e mesmo que Ele não fez nada até hoje, Ele escreveu o teu nome no livro da vida, que é o principal. E aqueles 9 foram embora simplesmente. Receberam a bênção e foram embora. E Jesus perguntou, não eram 10 o que foram curados? Não eram 10? Perguntou para aquele que voltou, onde estão os outros 9? Onde estão aqueles que simplesmente receberam a cura, o milagre e foram embora, viraram as costas para Jesus e foram embora? Porque hoje, queridos, muitos vão embora. E não é somente ir embora e não ser mais crente, não. Existe muito crente no meio do povo de Deus que vai embora. Vai embora. Vai embora. Hoje existe tanta facilidade, hoje existe tantos meios para você e eu assistir um culto, porque eu sempre digo, quem vê um culto em casa assiste, quem vai para a casa de Deus vê e celebra o Senhor na casa dele. Eu não quero ser um assistente de Jesus, eu quero ser aquele que está lá no meio do povo, adorando a Ele, louvando, agradecendo, tendo comunhão e recebendo do Senhor junto com o povo aonde Jesus me plantou, aonde Jesus me colocou. Mas hoje existem tantos meios, nós ligamos a televisão e existe tantas maneiras de assistir um culto, assistir uma palavra. Existe X igreja onde você pode escolher qual que te agrada. Essa me agrada, aquela não me agrada. Mas eu quero dizer para você, não seja como os 9 leprosos que receberam a bênção e foram embora. Seja como aquele que voltou para agradecer. Volte para onde Jesus te plantou. Volte para onde Jesus te colocou. Volte para onde você fez um voto de estar ali, ajudando na obra de Deus. E uma palavra muito importante que o Senhor falou para aquele homem, para aqueles 9 que foram embora. Jesus deve ter falado, eu te curei, pode ir, segue a tua vida da forma como você quer. Eu te curei, você me pediu a cura, eu te curei, vai. Mas para aquele que voltou,
para aquele que veio agradecer, para aquele que reconheceu que Jesus é o único que vai fazer diferença na nossa vida enquanto nós estamos neste mundo. Para aquele Jesus disse: levanta, vai, porque a tua fé te salvou. Não só te curou, mas te salvou. Te salvou. Escreveu o nome daquele homem no livro da vida. Os outros simplesmente receberam um milagre e foram embora. Simplesmente receberam um milagre e continuaram seguindo a sua vida, foram embora. Devem ter ido correndo para suas casas. Eu não estou dizendo que isso está errado. Eu não estou dizendo que as pessoas ficaram curadas, não ficaram felizes. É lógico que ficaram felizes. É lógico que elas queriam ir correndo para suas casas, para falar talvez com o pai, ou falar com a esposa, com o marido, com os filhos. Eu estou curado, eu posso voltar para casa. É lógico que eles tinham que fazer isso, mas antes disso, eles tinham que agradecer, voltar para agradecer a Jesus pelo milagre. E muitas vezes nós somos como aqueles 9, que a gente acha que simplesmente, eu já aceitei Jesus, meu nome está escrito no livro da vida, agora eu posso levar a minha vida do jeito como eu quero. Afinal de contas, eu tenho meu emprego, eu tenho a minha casa, eu tenho meu marido, eu tenho minha esposa, eu tenho filhos. Eu não tenho tempo para ficar dentro de uma igreja, eu posso ficar em casa. Mas se você ficar dentro de casa, querido, eu não sei se vocês que estão me ouvindo ouviram, né? Uma mensagem que eu coloquei hoje no grupo da igreja. Se vocês não tiveram a oportunidade, quando acabar o culto, vão lá e vejam. Eu não quero ter um café fora da garrafa térmica, porque o café fora da garrafa térmica, ele esfria. Agora o café dentro da garrafa térmica, ele fica quente. E assim nós somos. Quando nós ficamos longe da igreja, não congregamos, não vamos à igreja para louvar a Deus junto com o povo de Deus, nós vamos esfriando, a nossa fé vai esfriando, porque ficar em casa não te torna quente. Não te torna. Eu aprendi isso desde quando eu me converti. A minha maior alegria era eu me arrumar sábado, domingo à noite e ir para a casa de Deus, com chuva, sem chuva, com minhas filhas. Era a minha maior alegria, porque eu entendi o que é. Eu entendi o que é servir ao Senhor. Não é simplesmente abrir a boca e dizer que a gente aceita Jesus, não. Nós temos que reconhecer aquilo que Jesus fez na nossa vida, e nós só reconhecemos aquilo que Jesus fez na nossa vida a gente estando na casa dele, agradecendo a ele, voltando toda vez que tem culto para agradecer a ele, e sendo um obreiro na casa do Senhor, ajudando a obra do Senhor. Irmãos, a nossa vida aqui na terra, ela tem um tempo. Nós não sabemos quanto tempo. Mas uma coisa eu tenho certeza, quando a gente lê a palavra, a gente sabe que nessa vida aqui, a gente estipula se a gente vai viver o tempo todo na casa do Senhor. A gente é aqui. Quando eu era criança, eu fui criada num lar católico, e eu aprendi que a gente não precisava se preocupar se a gente ia para o céu ou para o inferno. Eu aprendi que uma meia dúzia de vela e uma missa de 7º dia, uma missa de um mês, uma missa de um ano, tirava do inferno e levava para o céu. Era isso que eu aprendi.
Mas depois que eu me converti, que eu comecei a ler a palavra de Deus, eu aprendi que é aqui na terra, enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou viva aqui neste mundo, eu decido para onde eu vou. Eu decido qual caminho que eu vou. Eu vou ser os nove leprosos que voltaram sem reconhecer aquilo que Jesus fez na cruz, ou eu vou ser igual àquele que voltou para agradecer e reconhecer aquilo que Jesus fez. Nós reconhecemos aquilo que Jesus fez, ou a gente reconhece só aquilo que Jesus fala enquanto nós estamos aqui? Eu não vi Jesus aqui na terra, e eu acredito que, não tenho certeza que nenhum de nós que está aqui, viu Jesus, mas nós cremos pela fé que Jesus esteve aqui neste mundo e que Ele morreu naquela cruz, chicoteado, machucado, humilhado, por amor a cada um de nós, por amor a mim e a você. E o que nós fazemos em troca disso? Nós vamos ser os 9 leprosos ou vamos ser igual a que volta e reconhece aquilo que Jesus fez? Ou muitas vezes, irmãos, nós colocamos nossos filhos, nosso emprego, tudo na frente de Jesus, nosso marido, nossa esposa, tudo na frente do Senhor. Não, nós temos que colocar Jesus na frente de tudo e de todos, porque Jesus colocou, Ele veio, Ele saiu da glória, Ele saiu do céu, Ele saiu lá do céu, veio para este mundo, para esta terra, para ser humilhado, por amor a mim e a você, por amor a nós, por amor por mim. Eu sempre falo isso, Jesus morreu na cruz, não foi por cada um de nós, não, foi por mim. Se só tivesse eu no mundo, é assim mesmo, Ele morreria por mim. Então Jesus morreu por nós. Vamos amar esse Jesus acima de qualquer coisa. Vamos amar Jesus Cristo acima de qualquer coisa, acima da preguiça, acima do frio, acima do calor, acima da fome, acima da doença, acima da falta de emprego, acima de marido, acima de mulher, acima de tudo e de todos. Jesus tem que ser o único na nossa vida, tem que ser o principal na nossa vida, porque a palavra de Deus diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu quero deixar essa palavra para nós, para mim e para você. Que Jesus Cristo possa nos abrir os olhos, e se ainda existe alguma escama nos nossos olhos, que elas possam cair e nós possamos entender o que é ser chamado filho de Deus. O que é ser chamado filho de Deus? Não é qualquer coisa. Não é. Nós somos filhos de Deus. Oh Deus, nos dá essa visão, Pai. Nos dá, Deus, esse entendimento, Senhor. Há tantos, Pai, que estão na Tua casa e estão perdidos, Pai. Eu não estou falando para aqueles que aqui estão me ouvindo hoje, Pai. Mas eu estou falando para aqueles que talvez um dia, Pai, vão ver esse vídeo e vão se converter e vão entender o que é te servir, vão entender o que é ser filho de Deus, vão entender que neste mundo nós teremos aflições, mas que o Senhor disse: tenha bom ânimo, porque o nosso nome está escrito no livro da vida e um dia nós vamos reinar com Ele. Não é por 80, não é por 90, não é por 100 anos, mas é eternamente. Nós possamos entender isso. Nós possamos entender que o Senhor nos ama e que o Senhor veio a este mundo para nos fazer não vencedores, mas mais do que vencedores, mesmo no meio
das aflições. Jesus, Ele está com cada um de nós. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos transformar essa palavra dentro de cada um de nós, que nós possamos entender aquilo que o Espírito Santo me falou, me consertando e falando com cada um de nós, amém? Que nós possamos, nessa noite, ouvir mais um louvor aonde você pode agora ir na sua casa. Fala com o Senhor. Aleluia, Senhor, não queremos, Pai, ficar longe de Ti. Não podemos, Pai, depois que nós conhecemos a Ti, Pai, não podemos ficar longe de Ti. Não queremos ficar longe de Ti, Paizinho. Longe do Teu amor, não posso viver. Aleluia. Leva-me até aquele lugar De intimidade, Senhor. de intimidade e comunhão pelo Teu Espírito. Leva-me, Senhor, Amém, aos Jesus. Teus rios. Oh, Deus. Beba da água do Senhor nessa noite, desse rio que jorra sobre nossas vidas. Creia que essa água está correndo aí na tua casa, Maria Helena, Rosângela, Valquíria. Creia que essa água, Renato, creia que essa água do Senhor, que vem direto do trono de Deus, está entrando na tua casa. Beba dessa água. Beba dessa água nessa noite, porque ela sacia a nossa sede. Amém, queridos? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa discernir no nosso coração essa palavra, que não veio de mim, querido, mas que veio do coração de Deus para cada um de nós. Amém? A paz, queridos. Que domingo possamos estar junto na igreja de manhã, de noite. E sábado que vem, né, nós vamos ter o nosso dia de saúde. Não deixe de divulgar. Estaremos com os panfletos na igreja no domingo para distribuir, para poder estar ajudando aquelas pessoas que às vezes não têm condição de estar pagando um médico, mas que nós vamos estar ali com um cardiologista, né, ajudando essas pessoas. Amém? Também temos, a gincana bíblica. No dia 21, vamos ter a nossa gincana bíblica no domingo de manhã. Comecem a ler ou continue lendo o livro de Filipenses, a carta, né, de Paulo a Filipenses. Tem poucos capítulos, eu não lembro agora se tem 4 capítulos. É pequenininho. Estude a palavra de Deus, tem tempo até o dia 21 e a gente ali vai estar fazendo uma gincana, estudando, brincando e tendo comunhão com nossos irmãos. Amém? Maria Helena, Jesus te abençoe aí em Brasília. Rosângela, um beijo no teu coração. Valquíria, um beijo no teu coração. E Renato, também receba o abraço do Senhor. Amém? A paz, querido. Foi muito bom estar com vocês.